Depois de sair de João Pessoa, a gente foi para Aracaju, depois foi para Penedo, atrás da Rota do Cangaço. Mas a gente foi aproveitando para conhecer outros lugares, conhecer lá em Penedo, Bataguaçu, eu acho, o passeio para a rota para encontrar o São Francisco, onde o São Francisco encontra o Atlântico. E agora, depois de 10 dias de viagem, a gente está com uma previsão de 15 dias aí nesse trajeto. A gente está chegando aqui, a gente chegou ontem, nós chegamos ontem aqui em Piranhas e a gente vai descer o Rio São Francisco com o amigo Rogério. Vou bater um papo com ele e ele vai falar como é que vai ser essa descida aqui na voadeira dele. Eu estou mostrando na voadeira. Tá aqui o Rogério. Rogério, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E aí, Rogério, como é que vai ser, qual é a duração aproximada até a Ilha dos Ferros, depois até aonde a gente vai fazer a Rota do Cangaço? Vai dar em torno de 1 hora até a Ilha do Ferro, navegando. São 30 quilômetros. Vamos sair aqui de Piranhas até o distrito de Pão de Açúcar, que Ilha do Ferro já pertence a Pão de Açúcar. E depois retornamos vamos passar também Entre Montes, que é o lugar das rendeiras aqui, uma rota do artesanato, que é Entre Montes e Ilha do Ferro. E depois retornando, vamos passar também lá em Angicos, onde vai fazer a trilha do Cangaço. Para fazer a trilha do Cangaço tem duas opções de percurso a pé lá? Tem duas opções, tem um restaurante Espaço Ecológico Angicos e o Cangaço Ecopark. São desses restaurantes que sai a trilha. Você pode opinar em qual você quer fazer. Legal. Rogério, aproveita aí e passa o seu WhatsApp, seus contatos, para quem chegar aqui, quiser fazer passeio aqui na sua voadeira, né? Deixa eu mostrar de novo aqui a voadeira. É a Biel e Gabi. Isso. Por que você colocou esse nome, Rogério, de Biel e Gabi? Porque foi para manejar meus filhos, são o nome dos meus filhos. Gabriel e Gabriela, a gente tem o apelido de Biel e Gabi, por isso eu coloquei. Legal. E o seu contato aí para quem quiser? O contato é para quem quiser fazer o passeio da Rota do Cangaço Quênios ou a Rota do Artesanato, que é até a Ilha do Ferro e Entre Montes, 829-8889-0652. Repete. 829-8889-0652. Ó, Rogério, o pessoal que procurar você aqui porque viu no canal, você vai dar um desconto para eles aí, né? Com certeza, vai ter desconto de 10%. Legal, fechou. Então tá bom. Vamos embora então, vamos descer o Rio São Francisco. Vamos lá. Estamos aqui na Rota do Cangaço, indo na direção de Angicos, Carla? É, Grota de Angicos, que foi palco do massacre dos cangaceiros. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Você é historiadora? Sim, sou historiadora. Você fez em Paulo Afonso? Isso, eu estudei na Unicelv de Paulo Afonso. Sou formada em licenciatura em História. Legal. E você procurou estudar bastante a história do cangaço? Sim, antes eu já trabalhava com a história do cangaço.
Aí eu fui me identificando e resolvi me formar, buscar me especializar mais. Legal. A gente vai andando um pouquinho, a gente vai prosseando, tá bom? Tá bom. O meu canal, viu, Carla? Ele é acadêmico, porém com uma certa informalidade, um bate-papo, para que não fique restrito só à área acadêmica, mas para a sociedade como um todo. Me fala uma coisa. Nossa, como tem Mutuca. mutuca aqui, tá me mordendo. Eu vou balançar a câmera, mas tudo bem, vai ficar assim mesmo. Ô, Carla, fala um pouquinho da história do Lampião. O Lampião, quando a gente fala em cangaço, já lembramos dele, né? Só que o curioso é que não começou com ele, mas ele deu fama e repercussão. Antes dele teve vários outros bandos. Teve Antônio Silvino, Cabeleira, só que ele deu fama e repercussão. A razão que ele entrou foi fazer justiça com as próprias mãos à morte do pai dele. Só que assim, o cangaço em si iniciou-se com sertanejo, foi no século XVIII, com sertanejo revoltado pelo coronelismo, que muitas das vezes desapropriavam eles, mesmo que a residência fosse deles, mas como eles não, na época não era muito fácil essa questão de documentação, então eles aproveitavam do poder, apresentavam documentação e conseguiam tirar as terras dele. Ô, Carla, então, sob certo aspecto, o cangaço foi um movimento social Isso. e, de certa forma, foi justo, até certo ponto. Uhum. Então, o senhor tocou num assunto interessante. Até certo ponto, por quê? Lampião, ele entrou com um objetivo, com uma causa. Mas como o bando era grande e ele dividiu esse bando em subgrupos, esse aqui é o nosso portal da trilha. É o Portal da Trilha, por aqui que... E não é a trilha inicia. original? Não é a trilha original, não existe trilha original, mas de fato eles percorreram a região. A vegetação era extremamente fechada, que é uma vegetação de caatinga, extremamente fechado, espinhosa, cactos. Então eles usavam o gibão de couro, que era um traje que até os vaqueiros usam hoje para pegar boi no mato. Era uma forma de se proteger dos galhos e dos espinhos da caatinga. Carla, por que você falou que o meu comentário foi interessante em relação a ser um movimento social e, de certa forma, ter ser de certa alguma forma... mudança, né? Então, é pelo fato de que Lampião ele tinha um objetivo, que foi fazer o banditismo social, afetar coronéis que desapropriavam eles. Só que aí, como o bando era grande, ele dividiu esse bando em subgrupos, então ele acabou perdendo o controle da situação. Essa questão de dividir em subgrupos foi estratégico? Foi estratégico, porque ele temia que todos fossem capturados de uma só vez. E ele falava também que pela quantidade de homens chamava muita atenção. De fato, né? Eles viviam sendo perseguidos. Então ele dividiu os subgrupos para não chamar muita atenção, mas cada um fazia o que queria. Um exemplo, Corisco. Corisco, Diabo Loiro, braço direito de Lampião e Zé Baiano, foi considerado um dos mais sanguinários do movimento. E ele fazia parte do bando do Lampião. Interessante você, como historiadora, chamar de movimento. Por que movimento? Um movimento porque foram pessoas que tinham os mesmos ideais, os mesmos princípios, se aliaram. Lampião, por questões de princípio, em 1926, ele não aceitou atacar a coluna em Juazeiro. A coluna Prestes ameaçava atacar Juazeiro e ele foi convidado para receber uma patente de capitão, fardamento e munição e bater de frente com ela. Só que quando ele chegou lá, ele disse que não podia atacar a coluna, porque Carlos Prestes não era um homem de se confrontar e sim digno de se admirar. Ambos tinham interesses semelhantes. Ele respeitava a coluna Prestes. Respeitava a coluna Prestes porque eles tinham um interesse muito comum. Ele disse que a briga não era dele e o Carlos Prestes era contra o sistema da mesma forma que Lampião era, né? O Lampião, ele não deixou nada escrito? Deixou várias cartas, inclusive no Museu do Sertão, em Piranhas, é possível ver que ele não atacava do nada. Ele mandava cartas pedindo mantimentos e munições e ele deixava claro que se não mandasse,
aí ele atacaria. Então ele tentava entrar em acordo com os coronéis, os comerciantes, aqueles que ele tinha interesse de pedir dinheiro, mantimentos, munição. Só que no meio de tudo isso, houve policiais que se vestiram semelhante a eles e também mataram tanto quanto o bando, cometeram estupros, roubos. E só foi possível saber quem era Lampião por causa do fotógrafo Benjamin Abraão Boto, que era um sírio-libanês que consegue fazer parte do movimento através de uma carta falsa que ele mesmo criou, entregou a Lampião, dizendo ter sido Padre Cícero, que ele conseguiu se tornar próximo dele. Então ele falou que tinha sido Padre Cícero, que estava morto, não ia poder desfazer a mentira. Então o Lampião deixou, na condição que ele ensinasse ele a tirar foto, porque a máquina da época era faíscas de fogo, né, por nome de lambe-lambe. E ele fez várias fotos, então, Fez de várias dentro, fotos. e ele acompanhou o bando? Acompanhou o bando por 2 meses. Foi rápido, mas foi suficiente para a gente saber quem de fato ele era. Porque com a vestimenta, qualquer um poderia ser ele. Então, isso fez com que a falta de identidade, de fotografias de Lampião, fez com que qualquer pessoa pudesse tirar proveito da situação. Deu para você sentir, como pesquisadora do cangaço, a posição desse fotógrafo, se ele apoiava o movimento, se ele... Qual era a posição dele? Ele era muito curioso e ele era muito forasteiro. Uhum. E aí ele foi achando interessante aquela fama, aquela repercussão que o Lampião tinha. Mas ele sabia que era impossível chegar perto dele, já que ele né, vivia sendo perseguido, era muito desconfiado. Aí por isso que ele acabou conseguindo primeiro chegar até Padre Cícero para depois chegar até Lampião com a carta falsa. O Lampião, ele nasceu... Ele era pernambucano, de Vila Bela, que hoje é a atual Serra Talhada. Nasceu em 1897. 97. Mas no registro é 98. Ok. E morreu em 1938. Inclusive, no próximo mês, dia 28 de julho, acontece a Missa do Cangaço, lá no local mesmo. A filha dele, a neta historiadora e jornalista, Vera Ferreira, elas organizam um grupo e a gente celebra a missa lá mesmo no local. No um local momento histórico da morte da dele. morte. Ok. Em Angico, né? Vai fazer 84 anos que tudo isso aconteceu, que eles foram capturados lá. Eu quero falar de um outro lado. Quero te perguntar sobre a Maria Bonita. Ela era casada com um sapateiro. Era, isso. Ela largou o sapateiro, já tinha se separado. Como é a história da Maria Bonita? Ela era casada com o sapateiro, ela casou aos 15 anos de idade, mas o casamento era arranjado pelos pais. Então eles já tinham seus conflitos. Ela tinha um sonho de ser mãe e o sapateiro era estéril. Lampião, passando por Malhada e Caiçara, que era onde ela morava, na Bahia, Paulo Afonso. Ela era bordadeira? Ela era artesã também e ficou de bordar alguns lenços dele com as iniciais de Capitão Lampião. E o sapateiro de consertar algumas apercatas e ele combinou que retornaria para buscar essas encomendas. Ela sabia que ele retornaria, então de livre e espontânea vontade, ela larga o sapateiro e ela vai de encontro a ele, onde ela passa a ser a primeira mulher a entrar no cangaço na década de 30. Esse fotógrafo registrou a Maria Bonita? Sim, Benjamin. Inclusive tem uma foto dela em uma pedra, ela de pernas cruzadas e um cachorro ao lado. E tem uma foto muito semelhante que a Tânia Alves, né, que fez o papel de Maria Bonita, que elas são bem idênticas. Então essa foto são parecidas mesmo? A Maria Bonita era realmente bonita? Foi mesmo. Olha, no meu ponto de vista, que historiador nunca pode dar o seu parecer, mas para a época sim. Um historiador deve sempre manter um certo estranhamento em relação ao objeto de estudo, para não contaminar com as opiniões pessoais. E é legal você comentar isso. E como é que foi a morte deles? A morte deles aconteceu... Desculpe, foi uma traição? Foi uma traição. Ele se sentia seguro em terras sergipanas,
porque o interventor daqui do estado de Sergipe era o Nilson de Carvalho, protegia ele e os donos da terra. Essas pessoas eram chamadas de coiteiros, porque vendia coitar, cobertar e esconder. Então ele se sentia muito seguro, a ponto de mandar o seu coiteiro, dono da terra, ir até Piranhas fazer uma compra. Essa compra chamou a atenção de todos, já que esse coiteiro tinha um pequeno comércio numa vila próxima daqui, chamado Entre Montes. Aí ele acaba chamando a atenção. Entre Montes é a vila Do artesanato. do artesanato, né? Então ele acabou chamando a atenção por não ter condição financeira de estar comprando tudo aquilo. Então um inimigo dele, por nome de Joca, presenciou aquela compra, vai até a delegacia, avisa ao sargento que para que apertasse ele, só que o sargento até então prefere não apertar, deixa ele à vontade, ele continua com os mantimentos, ele faz se espalhar um boato falso para parecer que era verdade, claro, né, que a polícia estava se distanciando em busca deles, quando na verdade era só para Pedro falar para Lampião e ele baixar a guarda. Aí foi isso que aconteceu. Ele pegou os mantimentos, trouxe para a grota e falou para ele ficar tranquilo, porque os macacos, que era como eles se referiam à polícia, estavam se distanciando em busca dele, em Canapi, Alagoas, que era outra direção. Então ele já tinha a proteção do interventor, dos donos da terra, sabia que a polícia não podia vir para cá porque era outro estado, mas a polícia ganhou carta branca e eles não tinham conhecimento disso. Então eles conseguem chegar à noite, pernoitam e de madrugada começa o ataque. Maria Bonita é decapitada ainda viva, Lampião é o primeiro a morrer com um tiro na cabeça. De 35 que estava na grota, 24 conseguem escapar. Alguns chegaram a trocar de identidade para se proteger, outros até chegaram a servir à justiça, mas o cangaço mesmo acabou só 2 anos depois, mas com a morte de Lampião na grota, ele não teve mais a mesma força. Ô, Carla, quem tiver interessado em fazer a trilha, a rota do cangaço, você sabe de cor aí o WhatsApp? Eu já vou deixar registrado no ar. Olha, como meu número é novo, eu não vou lembrar aqui, Tá. mas pode entrar em contato diretamente com a MF Tour, Empreendimento Turístico, que lá é o nosso polo. Eles vão ter as reservas, que é feita para a Rota do Cangaço, são feitas com eles. Também pode entrar no nosso Instagram, Rota do Cangaço, e lá também vai adquirir algumas informações. Lá na MF Tour eles também vão passar com relação às embarcações que saem do Centro Histórico de Piranhas para cá. Ok, Carla, muito obrigado pela disponibilidade, pela gentileza. E eu quero gravar uma live com você, eu vou combinar, para a gente fazer ao vivo para o canal Linha de Divisa. Muito obrigado, um abração, viu?